E aí pessoal, beleza? Eu sou Rodrigo Gomes, desenvolvedor de sites aqui na Infographic e especialista em WordPress. E essa é a 6ª aula do nosso curso de Elementor. Hoje nós vamos aprender sobre o estilo do tema. E se você estava procurando um tutorial sobre isso, fica até o final da aula que você vai tirar todas as suas dúvidas. O estilo do tema serve para padronizar os principais elementos de uma página, como elementos de tipografia, título, texto, elementos de botões, campos de formulários e imagens. E nessa aula nós vamos testar cada um deles e entender como é que funciona a estilização do tema. Em primeiro, você já vai começar clicando aqui na barrinha superior e escolher estilo do tema. Ele vai carregar a parte de estilização. Se for a primeira vez que você está utilizando o estilo do tema, é necessário vir nas páginas de configurações e trocar essas duas opções aqui, desativar cores padrão e desativar fontes padrão, para ele poder sobrescrever as cores padrão do seu tema atual. Salvando as alterações aqui, a gente pode fechar essa página e dar uma atualizada aqui na página que a gente está trabalhando. E você pode perceber que só de desativar aquelas opções, ele já alterou aqui o modelo do nosso texto e dos nossos títulos aqui, porque ele já está sobrescrevendo o padrão do seu tema atual. E a primeira opção que você tem no estilo do tema é a opção de fundo, onde você pode tanto usar uma cor sólida, uma imagem de fundo ou um gradiente. Se a gente utilizar uma cor aqui, você vai ver que ele altera a cor de todo o fundo da nossa página aqui, então a gente já pode começar a brincar com alguma coisa aqui. Eu vou deixar uma cor, só para não ficar o branco, eu vou deixar um cinza bem clarinho aqui. Vamos alterar aqui, ó, um cinza bem clarinho, num tom de azul, e a gente já tem uma cor de fundo. Então você vê que já é possível fazer uma alteração aqui no seu tema principal. E a gente vai começar falando da parte de tipografia. E a primeira opção aqui de tipografia é a parte de corpo. A parte de corpo, ele cuida de todo o texto da sua página. Se a gente começar trocando aqui, por exemplo, a cor de texto, você vai ver que ele altera tanto a cor dos títulos quanto do parágrafo. Em exceção aqui, esses textos aqui que são links que ele não vai fazer essa alteração. Então já vou deixar aqui uma cor para o nosso parágrafo aqui principalmente, deixar um cinza aqui escuro, deixar como cor do parágrafo. E aí a gente tem a opção de tipografia e a opção de espaçamento. Vamos dar uma olhada no espaçamento. Se eu aumentar o espaçamento aqui, ele está aumentando o espaçamento do nosso parágrafo. Ele acabou movimentando os headers aqui, mas é por causa do espaço natural da página. Então você pode definir, por exemplo, um espaçamento fixo aqui para os parágrafos. Eu vou deixar um espaçamento de 30 pixels, por exemplo. E como a gente já comentou em outras aulas, toda a configuração do Elementor que aparece esse desktop aqui do lado, você tem as opções de responsividade. Então, por exemplo, espaçamento do parágrafo, você pode definir um para o desktop, um para o tablet e um diferente para o mobile. Então vamos colocar aqui, por exemplo, espaçamento do parágrafo no mobile para 20 pixels. Então, no mobile vai ter um espaçamento e no desktop vai ter outro espaçamento. E seguindo aqui, você tem a opção de tipografia. A opção de tipografia é onde, por exemplo, você vai escolher a família de fonte que é utilizada no seu site. Eu vou deixar essa família de fonte que foi aplicada aqui e você tem diversas outras opções, como peso, transformação, decoração, altura da linha. Eu vou aumentar a altura da linha aqui para 2 em, por exemplo, e vou deixar o espaçamento da fonte para 1.4. Você vê que também o espaçamento da fonte ele pega tanto no parágrafo quanto no título. Já uma pequena diferença aqui, se você aumentar o tamanho da fonte, ele está aplicando apenas no parágrafo, porque o tamanho da fonte de títulos a gente vai escolher nas opções de título. E no tamanho você também tem as opções aqui das unidades tipográficas, tanto como pixel, em, rem, VW. Eu vou deixar como pixels por enquanto, vou deixar aqui 16 pixels para a nossa fonte de parágrafo principal. E o espaçamento da fonte 1.4. Vendo aqui também, ó, que a gente tem aquelas opções de responsividade na altura da linha e no espaçamento da fonte. Agora que a gente já ajustou a parte do texto de corpo, a gente tem a outra opção aqui, que é a opção de link, onde a gente pode alterar tanto no normal ou no hover, por exemplo, aqui dos links que a gente tem nesse texto. Então vamos alterar a cor do link aqui, vamos deixar um azul bem diferente aqui para aparecer, e no hover você também pode fazer essa alteração. Quando passar aqui no hover, a gente vai ter uma outra cor de link. E na opção de tipografia do link, por exemplo, você pode alterar aqui o peso da fonte para 700, para a gente ter um link mais destacado entre o nosso texto. E eu vou deixar as outras opções como default, para ele herdar as opções do texto de corpo. Então a gente já terminou aqui nossa edição de link.
vamos dar uma olhada. A gente tem de próximo aqui, depois do link, os títulos de H1 até H6. E falando um pouco mais sobre título, qual que é essa diferença do H1 até H6? Para quem trabalha com front-end, já conhece bem essas tags do HTML. Se você está aprendendo a utilizar o Elementor para construir o seu site, mas não é da área de desenvolvimento, é importante conhecer um pouco essa diferença. Porque muita gente acredita que os títulos de H1 até H6 são apenas para diferenciar de tamanho, mas não é bem isso. Se você utilizar, por exemplo, o título de H1, você deve manter apenas um título H1 na sua página, porque ele é utilizado para SEO. Ele seria o título mais importante da sua página, o primeiro título. E a partir disso, a gente tem tanto o título de H2 até H6, que são títulos secundários. Então, o título de H2 você pode utilizar ele mais de uma vez, como o título de H6 também, e aí sim você pode utilizar esses outros títulos para diferenciar um estilo, uma cor, um tamanho de fonte, e nesse caso, até a questão do tamanho, por exemplo, o título H1 não necessariamente pode ser o maior título da página. Dependendo do seu layout, ele nem fica um título muito grande, mas é um título mais importante, que é o que destaca principalmente o que qual que é o assunto que está tratando aquela página ali. E agora que você sabe um pouquinho mais sobre títulos, vamos ver as opções aqui de configuração, que são as mesmas aqui de corpo e link. Você tem a opção de cor e a opção de tipografia. Eu costumo utilizar nos meus layouts apenas duas fontes, uma para todos os títulos e uma para todos os parágrafos e botões e formulários, porque assim você consegue deixar o seu layout mais homogêneo. Então vamos escolher aqui uma cor para o título também. Eu vou mudar a cor dos títulos aqui para esse azul e vou escolher uma tipografia para ele diferente. Vamos escolher uma fonte legal aqui. Vamos ver. Pegar uma fonte bem diferente aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, pegar essa aqui, Gravitas. Então, o que acontece? Como eu falei, você deve escolher uma fonte aqui para cada título. Então, como eu costumo utilizar a mesma fonte, eu vou colocar aqui essa fonte para todos os títulos. Vamos lá. Vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo. E também vou alterar a cor aqui do meu título H2, eu vou deixar com esta cor, título H3 aqui, e os outros títulos vou deixar com esse cinza mais escuro aqui. E agora a gente já tem aqui estilizados os nossos títulos. Lógico que eu estou estilizando de uma forma mais genérica, mas só para vocês poderem entender como funciona a parte do estilo de tema mesmo. E agora vamos para a próxima seção, que é a seção de botões. E nos botões você pode perceber que ele já atribuiu uma cor aqui, tanto no link quanto no hover. Isso acontece porque o botão também é um link e a gente atribuiu essas informações aqui no link. Ele pegou também o tamanho da fonte aqui, então ele manteve o bold de 700 que a gente colocou aqui. Então vamos dar uma olhada, quais são as configurações, né? Eu tenho tipografia, sombra, cor de texto, vamos dar uma mexidinha em cada uma aqui. E eu vou começar pela parte da cor do fundo. A cor do fundo é onde eu vou tratar a cor do meu botão geral. Então o legal é que a gente vai ter um botão geral para todo o site. Eu vou deixar aqui, por exemplo, o branco aqui na cor de fundo do meu botão, e você também tem a cor de hover, sempre lembrando que hover é a ação de passar o mouse em cima do elemento. Então vamos alterar aqui a cor de hover, para escuro aqui. E vamos mexer um pouquinho aqui, dar uma estilizada só para mexer um pouco nas configurações do botão. A gente tem arredondamento, que são os arredondamentos da borda. Posso deixar aqui uns 10 pixels para ter uma borda um pouco mais arredondada. O padding, que dá aquele espaçamento entre o texto e a área interna do botão. Então vamos colocar um padding aqui. E lembrando que você pode desvincular os valores em conjunto. Então você pode dar um padding para cada área aqui. Eu vou mudar aqui o padding da direita e da esquerda para 40 e a gente consegue um botãozão aqui bem grande, fica bem legal. Outra opção bastante utilizada que a gente tem aqui no botão é o tipo de borda. Então eu posso escolher um tipo de borda sólido, por exemplo, para o botão definir a largura desse tipo de borda, definir uma cor, ou eu posso deixar essa cor padrão que ele pegou, que é a cor do próprio link ou do hover aqui do link também. E a gente consegue estilizar o nosso botão aqui geral. E você ainda pode fazer diversas configurações. Como eu disse, aqui é mais uma visão genérica. O legal é você entender como fazer a edição aqui da parte de botões, por exemplo. Então vamos seguir agora para o nosso próximo tema, que é campos de formulário.
Nos campos de formulário, o que vai acontecer? Esse formulário que eu tenho aqui, ele foi adicionado a partir de um plugin, porque nós estamos utilizando a versão free do Elementor nessa parte do curso. Então, o que acontece? O free do Elementor, ele não tem a possibilidade de criar formulários. E, em muitos casos, as pessoas utilizam realmente outros plugins para criar o formulário e utilizar o Elementor só para a construção da página. E a primeira opção aqui seria a opção de rótulo. Nesse formulário, eu não estou utilizando nenhum rótulo, que é aquele texto que fica acima do campo aqui. Então, eu acho que eu vou dar uma alterada nele e eu já volto com um rótulo nesse formulário para a gente ver a alteração da parte de rótulo. Pronto, agora o nosso formulário tem os rótulos, então vamos dar uma olhada aqui. Mesma questão, posso alterar a cor do rótulo, posso alterar a família da fonte no rótulo também. Vamos colocar aqui a família da fonte igual a do título, por exemplo. Vou deixar uma outra cor do rótulo. E aí eu consigo alterar normalmente a cor do rótulo. Vamos dar uma olhada nas opções de campo, que são os inputs aqui do nosso formulário. Eu tenho aqui a opção de tipografia, mesma questão, posso alterar a tipografia, posso alterar a família de fonte, posso alterar o tamanho da tipografia dentro do meu formulário. Cor do texto, então eu posso alterar a cor do texto. Você viu que não surtiu efeito aqui, mas porque o que aconteceu? Nesse caso, o que está aparecendo aqui não é um texto, é um placeholder. É aquele texto que quando a gente clicar no campo e começar a digitar, ele vai ser substituído. Então eu vou deixar um texto aqui em cada campo, e aí a gente começa a ver agora que a alteração da cor do texto é a cor do texto quando ele for digitado. Então a gente pode ter essa opção também de alterar a cor do texto aqui. Cor do fundo do formulário, a gente consegue alterar também toda a cor do fundo do formulário, então vamos deixar branco aqui também. Sombra do bloco, vamos tentar ver a sombra do bloco. Sombra do bloco também, editor legal, então a gente consegue definir uma sombra para os nossos formulários. Tipo da borda, vamos colocar aqui borda sólida, ele já atribuiu, a gente consegue definir as bordas do formulário, colocar uma cor para a nossa borda aqui. Podemos remover também, deixando sem borda nenhuma, fica bem legal o formulário assim. Tem a opção de arredondamento, que vai arredondar também os campos do formulário. E tem a opção de padding, que é o espaço que o formulário tem do texto, referente ao texto aqui interno. Então tem bastante opção para a gente poder editar os nossos campos de formulário aqui, e a única limitação que ficou foi a questão do botão de enviar, por exemplo, porque esse botão ele é diferente do botão que nós utilizamos aqui em cima, porque se a gente dá uma inspecionada aqui no nosso navegador, esse botão que nós utilizamos aqui em cima, na verdade, ele é um link de tag A, e o botão que é utilizado aqui no formulário, ele é um input do tipo submit. Então, são campos diferentes, são HTML diferente, e no caso, como esse formulário não é um formulário nativo do Elementor, ele não consegue fazer a edição desse botão. Em muitos casos, que acontece, quem está utilizando a versão do Elementor Free, tem que fazer alguns hacks de CSS para alterar os estilos dentro do formulário, o que é muito normal de fazer. Acaba não sendo um negócio tão simples para quem não trabalha com desenvolvimento, mas eu vou ter umas aulinhas aqui no curso que também vai explicar sobre essas improvisações que nós podemos fazer junto com o Elementor para utilizar a versão do Free e conseguir um resultado bem bacana para o nosso site. E só para finalizar aqui sobre o campo de formulário, a gente tem a opção de foco também, que é a opção quando o campo está clicado. Então a gente pode alterar, por exemplo, a cor do fundo quando a gente tem um campo selecionado aqui. Vamos deixar cinza bem clarinho aqui. Isso, ó. A gente tem a alteração da cor do fundo, a gente tem a alteração da cor do texto quando o campo está selecionado também. Então já é uma opção legal que você pode ter essa opção do foco também. E aí você tem as opções da sombra do bloco, tipo de borda, duração da transição, que é o tempo que leva o foco entre a transição do foco e o status normal. Então você vê que tem bastante opção mesmo para a gente trabalhar nos campos de formulário aqui. E seguindo agora, a gente vai para a opção de imagem, que é a última parte da personalização do nosso estilo de tema aqui. E nas opções de imagem, a gente tem os status da imagem no normal, no hover, quando a gente passa por cima da imagem, e são opções bem básicas, mas que já vai definir o padrão das imagens que a gente vai ter no site. Então, tenho, por exemplo, a possibilidade de colocar borda nas imagens, escolher uma cor padrão para a borda das minhas imagens. Vamos deixar aqui, gostei dessa cor clarinha aqui. A largura dessa borda, então a gente pode aumentar,
diminuir a largura da borda aqui, deixar com 3 pixels, por exemplo, o arredondamento das bordas das imagens. Então você vê que tem umas opções aqui que já consegue definir um padrão para todas as imagens do site. Opacidade da imagem, lógico que aqui é melhor ficar sem opacidade, normal. E você tem aqui a opção ainda, tanto de filtros de CSS para a imagem, então consegue adicionar um blur na imagem. Todas essas opções, filtro, opacidade, ela é interessante de você utilizar no formato do hover, porque, por exemplo, eu posso alterar a opacidade da imagem quando eu estou no hover dela. Eu dou essa sensação aqui de movimentação. Tenho também a duração da transição, que é o tempo que leva do status de opacidade nenhuma para o status que eu coloquei aqui na opção do hover, né? Então tem um tempinho aqui de transição. Naturalmente é um tempo curto para a gente ter uma transição bacana da imagem. Aqui, ó, 0.3, suficiente. A opção do filtro do CSS, então você pode alterar o contraste da imagem durante o filtro de CSS aqui. Pode, vamos ver aqui também, a saturação, uma opção legal, ó, trazer essa resposta aqui para a imagem quando você passa. E aqui seriam as opções de imagens, que você vê que são opções simples, mas que a gente já consegue definir um padrão para todas as imagens do site também. E praticamente é isso que a gente precisava ver hoje na parte de estilo do tema. Ainda teria a opção aqui de CSS personalizado, porém essa opção é só na versão do Elementor Pro. E mesmo assim, na versão free, você ainda tem a possibilidade de fazer alteração de CSS na aba do seu site de aparência da guia personalizado, onde você vai chegar nessa tela aqui e você pode fazer alteração de CSS adicional para personalizar o seu tema ainda, caso seja necessário criar CSS aqui manualmente para alterar algum estilo, que seria, por exemplo, aquele caso que eu falei do botão aqui do formulário, aqueles hacks de CSS para a gente conseguir utilizar o Elementor Free e ainda assim entregar um resultado bacana no nosso site final. E é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui e eu queria muito agradecer quem está acompanhando o curso, as pessoas que estão deixando comentário, pedindo ajuda, pedindo sugestão, que isso está ajudando a gente a direcionar as nossas aulas para um caminho que seja mais fácil para você acompanhar e que a gente consiga entregar 100% de tudo que tem no Elementor, como eu disse desde o começo, da versão Free até a versão Pro. E eu te espero na próxima aula. Não se esqueça de deixar seu comentário, dar esse like aqui para ajudar o curso e compartilhar, se possível, nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas a alcançarem também a realização do seu próprio site fazendo do zero com o Elementor. Beleza? Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!